Olá para você que nos acompanha aqui na RD-TV, a TV do Jornal Repórter Diário. Estamos juntos em mais uma edição do RD Online, levando até você informação e prestação de serviço sobre o dia a dia das cidades aqui do Grande ABC. Cidades que recebem, por exemplo, a RD em Revista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Esta é a mais nova edição da RD em Revista para você aprofundar aí o conhecimento, se informar melhor aí sobre os mais variados temas e tirar suas próprias conclusões, formar sua opinião, que é também essa a nossa proposta aqui. Lembrar também dos conteúdos que são reproduzidos e veiculados, também muitas reportagens especiais feitas para a edição impressa do Jornal Repórter Diário, circulando semanalmente nos 7 municípios aqui da região. Toda sexta-feira tem nova edição do Jornal Repórter Diário. Os nossos conteúdos aqui da RD-TV você confere no repórterdiario.com.br, também em nosso canal no YouTube, RD-TV Repórter Diário, e tem ainda a fanpage do Jornal Repórter Diário, @Jornal Repórter Diário no Facebook, onde além das nossas entrevistas do online, nossas entrevistas gravadas, nós volta e meia temos as edições da RD Live, o RD Live com as transmissões ao vivo via Facebook, certo? Para a gente estar sempre em contato direto. Hoje nós vamos falar sobre defesa do consumidor, sobre orientação, essa orientação que é importante a respeito dos nossos direitos e deveres, mas que no entendimento da Fundação Procon de São Paulo, ela tem de começar desde cedo, não é? E o Marco Aurélio Sanches, que é o nosso convidado, diretor do Procon de São Caetano, vai explicar isso melhor. Antes eu quero desejar aí as boas-vindas, dar as boas-vindas ao Marco Aurélio. Bem-vindo, Marco Aurélio. Bem-vindo, obrigado, Baena. É uma alegria estar aqui com vocês e eu agradeço o convite. E vamos tentar aí nessa tarde bater um papo e tentar passar para vocês o que temos atualmente no Procon São Caetano. As novidades aí do Procon. Vamos começar, Marco Aurélio, pela novidade, não é? Eu estou até aqui com o material do projeto Saber Consumir. É uma novidade da Fundação Procon de São Paulo e novidade aqui para a região do Grande ABC, que o Procon de São Caetano ele vai servir aí como o piloto, né? Vai ser o Procon piloto para o desenvolvimento desse projeto. Eu falei da conscientização desde cedo. Isso envolve as escolas da cidade? Explica melhor para a gente. Isso mesmo. A ideia é a Fundação Procon São Paulo, em parceria com o Procon São Caetano, está trazendo esse projeto para a nossa cidade, no sentido de tentar mostrar para a criançada, para os adolescentes e para os jovens os seus direitos, quais são as medidas que eles devem tomar no sentido de consumir menos. Infelizmente, a gente tem uma cultura de fazer um consumo desenfreado, sem se preocupar com os gastos, e aí chega no mês seguinte, a pessoa acaba não tendo condições até de pagar essas contas que foi comprada, às vezes pelo ímpeto de comprar por comprar, né? Então a proposta é mesmo até a educação financeira. Educação financeira. A ideia é uma mistura de educação financeira, passar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, a cultura dos seus direitos e tentar estabelecer uma situação de ajuda para as crianças, um ensinamento para que eles possam poder desenvolver essa questão, até porque no futuro eles que serão os consumidores de fato aí da... Sim, tem a questão do futuro, mas eu acho muito curioso o fato de que essa criançada, a criançada ela também pode mudar muito o presente, né? Porque tem aquela coisa, ela aprende, aí ela vê o pai ou a mãe fazendo errado e elas corrigem, né? Olha, eu aprendi que isso daí tá errado. Não, mas você, né? E isso realmente acontece, né? Porque nas nossas casas, às vezes os pais têm essa cultura do consumismo desenfreado, comprar por comprar. Ele acaba vendo uma promoção, então, por exemplo, nós estamos agora já entrando no inverno, aí ele vê uma promoção de uma roupa de verão, ele achou aquilo bonito, comprou, pagou no cartão desnecessariamente e depois... Não vai usar agora. Não vai usar agora. Então, a ideia do projeto é essa,
passar para essas faixas etárias, né? Até porque são todos os painéis que vão ser levados às crianças, tem todo um segmento para cada faixa etária. Tá, ele é apropriado para cada... Tem uma linguagem específica para cada faixa etária. Então, nós fizemos uma primeira reunião na Fundação Procon com o pessoal da Secretaria da Educação de São Caetano. Nós recebemos esse material e esse material está sendo já estudado pelo pessoal de São Caetano para que provavelmente no segundo semestre a gente comece a implantar isso nas escolas. E o material é em vídeo? Existe um vídeo que seria um apoio para os professores, né, além de alguns kits. São kits que serão passados para as escolas. Os coordenadores receberão essas primeiras informações e eles serão multiplicadores. Tá, deixa eu só entender então. Vocês fizeram... Você, representando o Procon de São Caetano, teve esse contato aí com a Fundação Procon do Estado de São Paulo, e aí você teve de buscar a rede pública, não é? A Secretaria de Educação de São Caetano. E aí um profissional da Secretaria foi designado para te acompanhar, é isso? Isso mesmo. Então, e aí esse profissional vira um multiplicador ou vocês têm que formar uma rede de multiplicadores? Nós vamos formar uma rede de multiplicadores dentro de toda a educação municipal. Então, a ideia é, logo que for finalizado a forma de como nós vamos proceder, né? O ensino municipal vai estar estudando como vai ser essa forma, tudo isso que vai acontecer. Uhum. Aí virão as pessoas de São Paulo, fará uma palestra, passará os ensinamentos para os coordenadores, e os coordenadores das escolas passarão para os professores e os professores levarão todo esse conteúdo para os alunos. E você diria que São Caetano foi escolhida aí para abrir essa iniciativa aqui no Grande ABC, Marco Aurélio, pelo fato de ter uma rede municipal consolidada, vamos dizer assim? Eu falo consolidada não desmerecendo as outras cidades, mas eu falo pelo tamanho, a proporção da cidade, é uma cidade pequena e com muitas escolas municipais, né? Uma rede municipalizada bem grande. Eu acredito que essa foi a intenção do Procon estadual, para que pudéssemos tentar em São Caetano, em razão de termos realmente uma rede de ensino municipal grande, que esse projeto possa trazer frutos em razão de termos esse sistema de ensino municipal, podemos dizer, acima da média. Né? Entendi, mas esse projeto ele vale para a rede pública, por exemplo, ele pode ser estendido para as escolas do Estado que estão na cidade. O projeto o projeto é do governo de São Paulo, então ele poderá ser enviado para o ensino municipal, para o ensino estadual, e também existe a possibilidade que esse projeto seja encaminhado para a rede pública, a rede privada. Entendi. Então existe uma possibilidade aí também. A rede privada também é o foco do Procon. Por quê? Porque as crianças estão crescendo e são de todos os níveis, né? Todas as faixas etárias. Então o Procon quer conseguir agregar toda essa faixa etária em todos os segmentos. Eu tenho inclusive um dado aqui que, focando só na rede pública, tá? A previsão é distribuir nas escolas públicas existentes no estado de São Paulo cerca de 18 mil kits. E os temas eles são variados quando vocês abordam essa questão dos direitos, essa história da vida financeira, do consumismo. Dá uma ideia para a gente, que noções vocês já passam para as crianças? Porque a gente, trazendo aí para a realidade dos Procons e para a realidade da nossa vida, volta e meia encontramos pessoas insatisfeitas com vários serviços. Telefonia, por exemplo, as próprias concessionárias de água, de energia. Então, é isso mais ou menos? É essa a realidade que vocês colocam? A ideia é realmente essa, é levar para a criançada, para os adolescentes, esse projeto no sentido de que as crianças, os adolescentes possam saber desses seus direitos, começar a ter uma qualificação melhor na hora de ele ir até o mercado com a sua família, ele possa eventualmente ajudar os pais na hora de comprar um produto. Sim. Então, ele aprende
o que deve comprar, a hora certa para comprar, né? Se é necessário comprar determinado produto. É uma responsabilidade individual e com o ambiente também. Né? Com o ambiente. A ideia é essa. Não é especificamente só saber quais são os seus direitos, mas sim passar isso para a criançada com essa intenção. Eu estou vendo até uma tabela aqui, se você me permite, me chama a atenção. Tem muitas questões mesmo que são bem pontuais aqui. Consumo de alimentos, lidar com cartão de crédito, cartões de pagamento, próprio conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, as compras pela internet, contratos, validade de produtos, compra com cartão, compra com dinheiro, a questão da publicidade abusiva, propaganda enganosa. Enfim, é uma gama bem intensa aí nas relações de consumo. A proposta realmente é tentar, da melhor forma e da maior forma possível, passar para os estudantes essa responsabilidade social, podemos dizer assim, porque nós precisamos dar essa cultura aos jovens. E que, de repente, vai servir muito também para os próprios educadores. Né? O educador que vai multiplicar ali na sala de aula, ele também vai tirar muito proveito. Com certeza, a ideia é essa. A ideia é consumir. Os educadores também vão acabar tendo esse conhecimento novo e passar para os estudantes da cidade. Você cria uma rede de conscientização. Então, a ideia, Marco Aurélio, é iniciar no segundo semestre. Segundo semestre. Semestre agora já em razão de nós termos iniciado os primeiros contatos faz 2 semanas, né, que nós começamos. Então, isso agora está na cidade para saber como nós vamos desenvolver, marcar datas e tudo mais. E, propriamente dito, segundo semestre, a ideia é implantar isso. O calendário escolar aí já caminhando para as férias, né? O mês que vem é o último mês antes das férias de julho. Acreditem, mas nós já estamos praticamente aí, né, em julho, meio do ano, esse ano também voando. Já que eu falei sobre o dia a dia, vou dizer assim, do PROCON, né, as reclamações que encabeçam ali o dia a dia de vocês, vamos entrar nesse assunto, já que falamos do projeto. Acabamos de conhecer um pouco sobre o projeto Saber Consumir, mas o PROCON, assim como outras unidades, nós já tivemos aqui bate-papos com o PROCON de Santo André, por exemplo. Eu tenho aqui alguns dados que você forneceu para a nossa redação e eu acho que há uma similaridade aí entre os PROCONs. Não é? A telefonia é impressionante como o ranking aí de reclamações ele é liderado pela telefonia, seja ela fixa, celular. É um serviço que deixa muito a desejar. A telefonia, o que aconteceu nos últimos anos é que hoje, ninguém mais usa, por exemplo, orelhão. Né? Então, hoje... Desuso. E também hoje não se usa praticamente, muito pouca gente usa o telefone fixo. Hoje todo mundo tem o seu smartphone, hoje todo mundo tem a sua linha de celular individual. E a gente percebe que as empresas têm que vender seus produtos, têm que vender seus serviços. Então, eles tentam, de várias maneiras, passar para o consumidor as suas vantagens. E o consumidor, às vezes, na minha opinião, desatento, ou às vezes por falta de conhecimento, acaba adquirindo algum serviço e depois ele acaba percebendo que esse serviço não está sendo adequado para ele, Sim. Tanto o serviço propriamente dito, quanto o custo desse serviço. O custo do serviço, às vezes, é passado valores que na hora da fatura chegar é outro. Ou tem aquela história também que, de repente, a pessoa não se dá conta num primeiro momento, que ou não entende a mensagem lá do operador, ou esquece, não se dá conta, que depois, ou não foi avisada. Depois de um determinado período, o preço muda, porque aquele preço era promocional. Tinha um prazo de validade. Esse é um grande defeito e a gente tem sido insistente no sentido de fiscalizar essa questão, porque na hora que se vende, fala-se um valor, mas não se fala o prazo que esse valor permanecerá. Mas é necessário, por exemplo, que essas operadoras elas lembrem o cliente? Isso sem dúvida. Eu falo porque eu já recebi até, claro, também sou consumidor e já tive, né, esse desprazer muitas vezes. Mas eu já fechei esse tipo de pacote, foi me informado que era um preço promocional e, curiosamente, eu recebi uma carta
da operadora informando, olha, o seu pacote ele tinha um preço promocional e a partir de agora o valor será X. E aí cabe a mim manter ou não, né? Você tem esse seu direito de você escolher permanecer com esse pacote ou solicitar. Mas as operadoras elas têm que lembrar Elas são obrigadas a passar todas as informações do que ela está vendendo. Certo. Então a ideia é que o consumidor tem que ficar atento. E às vezes, e infelizmente, muitos vendedores dessas empresas, muitos funcionários acabam vendendo o produto e não passam todas as informações e depois, passado alguns meses, o preço aumenta. O preço aumenta ou o próprio sistema não está funcionando a contento do consumidor, ele acaba batendo as portas do PROCON. E aquela história também que você colocou, né? De repente aquele valor ele não está adequado ao consumo mesmo que a pessoa tem. De repente um plano de internet, a pessoa paga um valor, mas o consumo ele paga caro e não chega a consumir tanto, consome menos e vice-versa, né? De repente a pessoa está gastando muito mais internet, poderia economizar mais com um plano mais, né, que coubesse no bolso. Justamente o que acontece é essa questão de você, às vezes, o próprio consumidor, ele não tem a noção do que é necessário para ele. Então ele não sabe o quanto tempo ele precisa de internet por mês. Então ele acaba acreditando que comprando um plano com uma internet maior, por exemplo, ele vai poder resolver seus problemas. E aí chega no final do mês e ele fala, poxa, comprei muito, comprei mais do que eu precisava. E aí ele acaba... É a questão da gente se adequar, né? A vida muda. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui de novo, mas, por exemplo, telefonia. Eu tinha um plano de internet, cheguei na loja, a atendente me disse, você paga uma internet que você não consome. Estou vendo aqui teu histórico, você não consome isso. Vamos diminuir a tua internet? E aí passou já um bom tempo, ou a realidade é outra, por trabalho, estou usando mais internet e tendo aí muitas vezes que comprar pacotes avulsos, né? Aí já seria o caso de eu voltar lá e falar, estou gastando mais. Então o consumidor, ele de repente precisa desse teste, não é? O consumidor precisa saber a sua real necessidade. Sim. E infelizmente também nós temos que não é fácil reconhecer que às vezes a pessoa compra o produto, compra aquele pacote e ele acaba percebendo que aquilo para ele ou é muito ou é pouco. E aí acaba tendo que fazer um requerimento, uma solicitação de mudança de pacote. E diante da situação do país, mais do que nunca a relação custo-benefício ela tem que ser interessante, né? As pessoas procuram cada vez mais vantagens e preços mais em conta, né? Sem dúvida. Hoje o que o consumidor quer é a qualidade do seu produto com o preço mais baixo. Isso é lei de mercado, né? Então a lei do mercado já prevê isso. Então é dessa forma que a gente tem tratado o tema. Olha, para vocês terem uma ideia, no PROCON de São Caetano, entre os anos de 2015 e 2016, foram aproximadamente 7.000 reclamações. As principais queixas relativas à telefonia móvel e internet, compras online, defeitos em produtos eletrônicos. Empresas que lideram o ranking em São Caetano. Vivo, Claro, NET, Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar que engloba aí Ponto Frio, Casas Bahia, Extra e suas similares online, não é? Via Varejo, o próprio Pão de Açúcar, a rede, né, de supermercados, Compre Bem, Eletro, Companhia Brasileira de Distribuição, aí a rede, eu já disse, o Extra, né, com internet e loja física, o Hiper e o SE Supermercados. E vocês têm uma taxa, eu vou já passar o dado desse ano, ó, de janeiro a abril deste ano, já foram registradas 800 reclamações e o ranking permanece praticamente inalterado, é esse o ranking mesmo. No mesmo período, de janeiro a abril do ano passado, haviam sido 900 reclamações. Vocês têm uma taxa de sucesso? Aí qual é o percentual de conciliação? Porque a conciliação é uma modalidade que chegou também nos PROCONs, né, para ficar, pelo visto. Realmente. Quando a gente recebe o consumidor para o primeiro encontro, a gente procura, num primeiro momento, fazer um contato telefônico para a empresa, explica o problema do consumidor e de uma taxa razoável de 30%, a gente consegue, por telefone, resolver o problema do consumidor. Não sendo resolvido via telefone, a gente encaminha uma carta para a empresa. E a empresa tem um prazo para devolver essa resposta, que também tem um
um êxito que tem colaborado com os índices se manterem, pelo menos, né? E no terceira etapa, aí a gente chama para uma conciliação. As conciliações acontecem lá no Procon São Caetano e muitas delas a gente obtém êxito, são satisfatórias, a gente consegue que o consumidor saia satisfeito. Agora, infelizmente, algumas empresas ainda preferem judicializar a questão, e aí, como o Procon tem o seu limite, aí a gente dá toda a orientação para que a pessoa possa buscar no judiciário o seu pedido, né? A sua reclamação. Tentar solucionar esse caso. Via judicial. Porque tem caso que às vezes não é solucionado nem via ouvidoria das empresas, nem via Procon, e tem, infelizmente, aí que partir para a judicialização dos casos. Mas esse é o cenário, esse é o ranking em São Caetano. Mas não é só em São Caetano, Baena. Também se nós fizermos aí uma pesquisa rápida, é a nível nacional. Esse segmento principalmente... Esse cenário aqui, esse cenário é praticamente nacional, inalterado. Porque são as grandes empresas, né? São as grandes empresas que dominam o mercado brasileiro, né? Por exemplo, no setor de telefonia, nós temos poucas empresas. E eu tenho uma opinião que o fato de nós termos poucas empresas acaba dificultando o consumidor a ter uma vontade de buscar uma alternativa, ou seja, o consumidor tem poucas alternativas. E essa concorrência faria até com que essas empresas que já estão, vamos dizer, acomodadas, elas pudessem dar um suporte maior ao consumidor. E curiosamente, essas mesmas empresas aqui de telefonia são as empresas que operam a TV paga, né? A TV por assinatura também. Que eu acho que... É um outro setor que também chega a muitas reclamações, porque o consumidor chega e reclama e fala assim, eu fiz um pedido, eu fiz uma compra para que fosse instalado 3 pontos na minha casa. E aí a pessoa que vende fala, não, você vai ter o direito aos seus 3 pontos. Aí chega a pessoa da companhia, faz a instalação dos 3 pontos, no primeiro mês às vezes não se cobra nada, no segundo eventualmente também não. Chega uma hora, vem cobrando ponto adicional. E aí é uma outra reclamação que chega para nós. E aí a pessoa tem que buscar os seus direitos, tem que fazer sua reclamação no Procon, e não conseguindo êxito no Procon, tem que buscar o judiciário, porque eu acredito que há um abuso dessas grandes empresas. Sem dúvida. Né? Infelizmente. Agora, Marco Aurélio, me veio uma questão diante da tua resposta. Aí você acredita, por exemplo, que hoje até... pela situação que a gente observa, como eu repito, crise política, econômica no Brasil, é um cenário aí de incerteza, de desconfiança, por parte, obviamente, do consumidor, mais cautela, e muitas empresas, até essas empresas de telefonia, TV por assinatura, estão perdendo clientes, a gente observa aqui, eu já tive a chance de falar com a tua colega, com a Dorothy de Santo André, sobre isso, empresas, até que não foi uma taxa tão alta, mas operadoras perdendo clientes por conta da história de não ter mais SBT, Record e Rede TV nos pacotes básicos, mas é um momento propício para o consumidor negociar e, de repente, ter vantagens. Você acredita que se o consumidor souber fazer, essas empresas estão mais dispostas a falar, olha, se você ficar comigo, você vai ter o desconto tal, eu te dou tantos pontos adicionais, e é um momento bom para... Eu te garanto, Gustavo, que esse é o momento ideal para isso. Nós estamos vivendo um momento que tudo gera no sentido de você obter mais oportunidades. Fidelizar o cliente. Fidelizar. Então, na medida que acontecem essas novas mudanças com relação principalmente à questão dos canais de televisão, já existem operadoras que chegaram à conclusão que é melhor fechar os acordos com as empresas de televisão de canal aberto para ter na sua grade, porque estão vendo que estão perdendo cliente. Sim. Porque a gente sabe que tem consumidor que assiste aquele canal que infelizmente ele perdeu.
os vendedores de antena estão agradecendo. É verdade, é verdade. Porque aí isso realmente tem acontecido. A pessoa pega e falou assim, eu fui obrigado a pegar, comprar uma televisão pequena e colocar na minha cozinha e colocar uma antena externa para eu poder pegar esses canais que não estão no meu pacote de televisão a cabo, né? Mas esse é o momento ideal. Porque... E eu já vi que o entendimento do PROCON mesmo, a gente até também falou aqui, é de que há um abuso nesse caso de o consumidor estar sendo lesado, porque ele tinha algo. Eu acredito que sim. Quando ele comprou aquele produto com aquela grade e de repente, da noite para o dia, tiraram aqueles canais. Por uma briga que ele nem tem. Que não tem nada a ver com isso, né? Acordos comerciais aí. Então. E eu acho que o consumidor tem que brigar, tem que negociar. Ou o que tem acontecido é que alguns consumidores têm conseguido um desconto, né, em razão dessas mudanças, né? Porque às vezes também tem um consumidor que falou, bem, eu não assisto mesmo esse canal, mas eu tinha, então vamos negociar. Às vezes as operadoras eles chamam de degustação, né? Então eles acabam te dando faz uma troca, um outro pacote, acrescenta um canal que o consumidor exige, deseja, prefere. Não é um bom momento. Eu acredito que se falar então, vou trocar de operador, aí já viu, né? E fazem de tudo. Não. Aí eles te seguram na linha e pedem 1000 desculpas e vão fazer de tudo para não perder o cliente. Para a gente terminar, Marco Aurélio, é abusiva essa prática de ligar para o cliente? Por exemplo, eu sou assinante de uma empresa X para telefonia, TV por assinatura e tal, e recebo uma ligação ou dessa mesma empresa, querendo oferecer promoções, mudanças, ou ficar recebendo de outras operadoras, e às vezes isso cansa a paciência aí, não é? Isso é abusivo? Elas podem essa prática? Não, isso eu tenho como me livrar disso? Não, isso é uma prática legal. Você tem como tomar uma atitude nesse sentido. Você pode encaminhar uma reclamação para a empresa oficialmente, pedindo para que não entre mais em contato, para que eles tirem o seu telefone da relação porque infelizmente as empresas de telefones têm o telefone de todo mundo, né? Infelizmente, né? A gente preenche tudo que é cadastro. Então eles acabam tendo nossos contatos. E isso é abusivo, e o consumidor tem que, no momento que recebe, contestar imediatamente e pedir para que isso não ocorra. Se eventualmente isso vier ocorrendo, ele tem como documentar tudo isso, porque às vezes ele recebe também via WhatsApp, via SMS. Você tem como documentar tudo isso e, eventualmente, entendendo que há um prejuízo na sua rotina de vida, no seu dia a dia, atrapalha o bom andamento do seu trabalho ou na escola e tudo mais, você conseguindo provar isso para a justiça tem entendido que é abusivo e acaba condenando as empresas por danos, principalmente os danos morais. E a pessoa pode receber algum tipo de indenização? Normalmente, o judiciário tem aplicado uma punição com um valor, não existe uma tabela estipulado, mas vai depender do grau do problema e do grau da prova que o cliente conseguir demonstrar para a justiça. Estuda caso a caso ali. Esse é Marco Aurélio Sanches, diretor do PROCON de São Caetano do Sul, falando sobre o projeto Saber Consumir, que vai ter início no segundo semestre na rede pública de São Caetano, rede municipal, depois estendido aí para a rede estadual, com expectativa de que para a rede privada também, e trazendo um pouco aí do dia a dia, das queixas e reclamações, do percentual aí também de êxito nos acordos feitos pelo PROCON de São Caetano do Sul. Obrigado por ter vindo, Marco Aurélio. Se quiser, fique à vontade, deixe aí o contato do PROCON, as pessoas que, de repente, estejam passando por algum problema na relação de consumo, elas podem procurar onde? Nós estamos, o PROCON está estabelecido lá dentro da unidade do Atende Fácil de São Caetano, lá na Major Carlos Del Prete, no centro de São Caetano, e nós atendemos das 8 às 16 horas, e temos certeza que o PROCON estará aberto para tentar ajudar do que for necessário, o que tiver ao alcance do PROCON,
diminuir as reclamações dos consumidores de São Caetano principalmente, tá bem? Ok, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu agradeço o convite e estou à disposição, sempre que for necessário, estaremos à disposição de vocês. Muito bom. E eu quero deixar a você o meu agradecimento, lembrando que a gente se encontra não só aqui nas edições do RD Online, com as entrevistas gravadas, mas eu também te vejo volta e meia no RD Live, com as transmissões ao vivo na fanpage do jornal Repórter Diário, tá? Então é só procurar no Facebook, Jornal Repórter Diário, esse bate-papo com o Marco Aurélio estar no repórterdiario.com.br, também em nosso canal no YouTube. E não esqueça, o Repórter Diário tem sua versão impressa, circulando semanalmente aqui na região do Grande ABC, e também a RD em revista. Até uma próxima. Valeu!